Muito bem, meninas. Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa terapia em grupo da comunidade Liberta. Hoje nós temos uma temática muito bacana, que é a questão de como é que eu estou me valorizando. Vamos resgatar a identidade de vocês hoje com a proposta mais introvertida, para vocês poderem vivenciar mais, até mesmo acalmar a ansiedade, que deve estar nessa agitação toda aí, ok? Vamos com calma, então, para esse momento importante, resgatando o seu eu, resgatando a sua identidade. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Espera aí, gente. Aqui, vamos abrir aqui nossa apresentação. Márcia chegou aqui. Pronto, galerinha está toda aqui. Bem-vinda, Márcia. Vamos começar agora. Boa noite, galerinha. Trazer um pouquinho aqui, mas cheguei. É isso aí. Hoje vocês atrasaram um pouquinho, só a Ivonete que veio firme. Aí, a Ivonete. A Ivonete deve estar na redinha dela, só esperando o horário. Estou na cama. Melhor ainda, né, Ivonete? Fica mais tranquila, a rede às vezes dá uma dorzinha na coluna. É. Muito bem, gente. Então, vamos lá começar. Tá todo mundo vendo aqui a minha apresentação? Ainda não está aparecendo nada aqui para mim, não. Não? Espera aí, então. Estamos tendo falhas técnicas. Espera aí. Hoje não está querendo aparecer de jeito nenhum. Vou tentar mais uma vez, senão vou prosseguir sem, tá? Vamos lá. Bom, meninas, não está aparecendo, então eu vou seguir sem aqui. Então, vamos começar a nossa terapia em grupo, resgatando a sua identidade. Eu quis trazer essa proposta para vocês justamente porque nós precisamos aprender a separar a menina da menina mulher. Somos todas nós crescidas, estamos aqui para nos desenvolver na vida, e muitas vezes a nossa menina, ela quer aparecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, em momentos de crise, momentos em que você é desafiada, em que acontece alguma coisa com você, alguém te faz algum mal, alguém fala mal de você, e aí os teus planos e os teus projetos podem ir por água abaixo, simplesmente pelo fato de você voltar a ser uma menina e não a ser uma mulher. E hoje eu quero fazer esse convite para você se sentir mais segura, resgatar a sua identidade e começar a assumir esse teu ser mulher, apesar de que cada um pode ter a idade que for. Mas mesmo assim, gente, nós temos dentro de nós a nossa criança interior, né? Que ela viveu muitas coisas. Cada uma sabe o que cada uma viveu na sua fase da infância, né? Se houve privação emocional, se houve falta de afeto, se houve excesso de cuidados com você, que te fez se sentir super protegida, ou, ao contrário, você não se sentiu protegida, você foi negligenciada. Então, tudo isso tem a ver com a nossa menina, que nós não podemos esquecer. Porém, nós precisamos colocar a nossa menina no lugar dela e resgatar a nossa identidade como mulher. Então, quem é você
além do que esperam de você? Uma pergunta forte. Então, hoje nós vamos falar sobre esse processo de resgate do ser mulher e como a gente às vezes se molda por causa dos outros, da expectativa dos outros, da espera dos outros, e isso vai afetando a nossa essência. E como a gente pode se reencontrar. Então, quero propor para vocês um exercício de você fechar os seus olhos nesse momento, certo? Então, todas as três vão fechar os seus olhos nesse momento e você vai imaginar que ninguém está te observando. É só você. Vamos fazer esse exercício. Deixa eu ver se vocês estão aqui fazendo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo. Ah, tá. Nossa, hoje está... Ok. Estou ouvindo. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Todas vocês vão fechar os olhos, tá? E vamos agora respirar fundo para a gente entrar nesse processo mais de entronização. Então, fechem os olhos, respirem fundo, puxando a respiração diafragmática que vocês já aprenderam. Nós vamos puxar, segurar o ar em 4 segundos e soltar. Ainda com os olhos fechados, você vai puxar o ar, segurar em 4 segundos e soltar. Cada vez mais entrando em conexão consigo mesma. Feche os seus olhos. Sinta o ar entrar. Permita que esse ar segure no peito e vá soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 segundos quando solta. Cada vez mais você está mais relaxada, mais tranquila. Os barulhos vão se acalmando, as distrações do dia a dia também. Esse é o seu momento. Nesse momento, eu quero que você imagine-se sozinha. Imagine-se num lugar que você gostaria muito de estar. Cada um vai pensar aqui no local que gostaria de estar. Pode ser uma praia, pode ser a sua própria casa, pode ser o seu quarto. Cada um vai pensar num lugar seguro, que te faz bem. Imagine-se agora sozinha e ninguém está te olhando. Você não precisa se preocupar com as agitações do dia a dia. É tão bom estar em paz, né? Sentir essa brisa. Você merece esse lugar de paz, de tranquilidade. Esse ser é você. Não a agitação do dia a dia e dos pensamentos que você tem. Perceba-se. Quem é você? O que você sente? Do que você precisa? Qual a sua necessidade? Só existe você nesse lugar, sem expectativas externas. Sinta então essa paz e essa tranquilidade. E agora que você está se sentindo mais em paz e mais tranquila, diga para si: eu mereço a paz. Eu mereço essa calma. Eu mereço tranquilidade. Eu mereço bem-estar.
Eu mereço me sentir bem aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, eu me levo. E eu mereço me sentir bem. Nesse momento, vocês podem já abrir os olhos. E nós vamos continuar falando sobre o resgate da sua identidade. Bom, o que é a identidade? A identidade tem a ver com os nossos valores mais internos que nós temos, aqueles que mais aparecem para nós. Valores são termômetros para o nosso destino. É aquilo que é mais importante para você, que ninguém pode tirar de você. As suas crenças, que é o que você acredita sobre você, sobre si e sobre o teu futuro, ok? E a sua história de vida, com as experiências que formaram quem você é hoje. Por último, nós temos os sonhos, que são as aspirações que movem sua vida. Tudo isso compõe a sua identidade. Eu quero que você já fique pensando aí, quando eu trouxer para você, sobre identidade, valores, crenças, histórias, sonhos, o que mais aparece para você como necessidade? O que para você é o mais importante? Vai pensando aí. Hoje o meu desejo é realizar meus sonhos. Hoje o meu desejo é resgatar a minha história de vida, é fazer as pazes com a minha história de vida. Hoje o meu desejo é entender mais sobre as minhas crenças. Ou não, hoje o meu desejo é entender mais quais são os meus valores e vivenciá-los profundamente. Ok? Então, eu quero que você pense nisso. Vá pensando, então. Vá pensando, então, o que mais aparece para você, seja mais importante. Nós vamos seguindo por aqui. É uma pena que vocês não estão vendo os slides, preparei tudo, mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo, então, com a nossa identidade. E o que faz a gente perder a nossa identidade, gente? Pressão para ser perfeito, tentar se encaixar em padrões impossíveis de alcançar, o medo da rejeição. Quem aqui tem medo da rejeição? Medo de não agradar as pessoas e acabar sendo excluído, né? É algo muito recorrente, a gente sente muito isso. Então, alterar comportamentos para evitar abandono ou crítica. Eu acabo deixando de fazer as coisas porque pode desagradar, então eu prefiro não fazer. E assim eu vou aceitando qualquer papel que me coloco, justamente porque eu não quero ser abandonado ou criticado. É delicado isso aqui, porque a gente precisa entender que o ser humano, faz parte do ser humano criticar, faz parte do ser humano comparar e até mesmo excluir. A questão é, você consegue de fato vivenciar a sua essência? Quando somos inteiros, quando vivenciamos nosso ser mulher inteira, nós conseguimos lidar com o medo da rejeição. E conseguimos lidar com essa pressão também para ser perfeita, o perfeccionismo que colocamos na nossa cabeça, né? Só vou alcançar esse sonho quando tudo estiver perfeito. Nem sempre vai estar, gente. Nem sempre. Nem sempre você vai ter todas as condições possíveis para realizar o teu sonho. E aí, você não vai dar o passo? Você não vai aproveitar a oportunidade? Certo? Então, vamos pensando sobre isso. O que faz a gente perder a identidade também? Quando a gente silencia, reprime as nossas emoções
e o desejo para agradar os outros. Então, o silenciamento. O olhar externo também, se definir apenas pelo que os outros pensam de você, tá? Então, quando eu pedir na visualização, para cada uma pensar na sua vida, não tem ninguém olhando, estou num local tranquilo, é justamente sobre isso. Quem é você quando ninguém está olhando, né? Quem é a Márcia, quem é a Ivonete, quem é a Verônica, quando ninguém está olhando. Será que essa não é a sua essência e você está deixando de vivê-la? A sua menina faz parte de você. Será que você já incorporou ela ou está deixando ela de lado, reprimindo? Né? Então, como que eu faço para resgatar essa mulher? Eu aceito essa menina também. Eu aceito que essa menina faz parte de mim. Esses comportamentos um pouco estranhos, até mesmo infantis, né? Nós precisamos receber a nossa menina. A nossa menina que às vezes não teve teve muita privação emocional, não teve tantos cuidados, não teve tanto amor. Na infância pode ter sofrido bullying. Tudo isso a nossa menina precisa olhar, porque a gente, quando criança, vai interpretando da nossa forma. E é dessa interpretação que vem as nossas crenças. Eu trouxe para vocês agora alguns sinais de desconexão consigo mesmo. Vamos ver se vocês estão entrando em algum desses. Não saber o que gosta, dificuldade em identificar preferências e desejos pessoais, viver no automático, seguir rotinas, sem questionar ou sentir prazer. Né? Eu bato muito nessa tecla com vocês, como é importante a gente sentir o que está sentindo. Grazi, Oi, você pode repetir para me anotar? posso, mas vocês vão receber Obrigada. material também. Certo? Ah, tá certo. Tá bom. Mas eu posso repetir sim, sem problema nenhum, que eu sei como é importante já ter no papel. Então vamos lá. Sinais de desconexão consigo mesma. Não saber o que gosta, né? Então, quando eu não sei o que gosto, eu tenho essa dificuldade em identificar preferências e desejos pessoais, eu estou desconexa comigo mesma. Esse é o primeiro sinal, certo? Segundo, viver no automático. Quando eu sigo rotinas sem questionar ou sentir prazer. Diga, Bebê. Eu fazia muito isso, vivendo automático, mas era no trabalho. Sim, exatamente. Precisa ficar atenta, né? Porque essa constância de viver sempre no automático desconecta da gente mesma. E a gente é chamado a estar sempre em conexão conosco, gente. Sempre. Quando eu falo sempre, é um processo bem gradual. Estou na academia, eu posso estar no automático. Ah, pego ali tal exercício, pego ali tal peso, tal. Mas espera, quem sou eu? Aonde é que eu estou nesse processo todo? Será que o meu rosto está transparecendo quem eu sou? Será que eu estou dando o sorriso que eu gostaria de dar? Né? Será que eu fiz aquela interação que eu queria fazer com fulano? Ou estou com medo? Então, isso é você entrar em conexão consigo, né? É você começar a olhar para si de uma forma diferente, a ser um observador de si. Faz muito bem, porque a gente começa a integrar o nosso ser. E tá tudo bem se você se sentir cansada na academia, ou você se sentir meio tensa, meio fechada, sabe? Ou em um outro espaço que você vai no seu trabalho, eu percebo que o meu corpo fica mais tenso quando eu chego perto de fulana, tá? Então, é só conexão consigo mesma. Opa, estou observando esses sinais que antes passavam batido. Eu não tinha essa noção. Então, essa conexão consigo mesma é isso. Primeiro sinal, não saber o que gosta. Segundo sinal, viver no automático. Terceiro sinal, medo de desagradar. Dificuldade em dizer não ou se posicionar. Né? Isso aí também, eu sempre fazia isso aí com a turma, tipo assim, de amigos, alguma coisa. Medo Sim.
de desagradar, de pensar, às vezes o pessoal chamava para sair. Eu não, na verdade, isso eu acho que eu não queria e tudo, mas eu ia só para não desagradar, não perder a amizade e tal. Aconteceu também isso aí. Pois é. Então, vai guardando aí para poder avaliar se aconteceu. Então, quer dizer que não está acontecendo mais, né? Está conseguindo se libertar disso daí, mas é um processo. Uma vez que a gente tem esse valor pelo outro, que faz parte, todos nós, nós somos seres humanos normais, que não somos psicopatas, a gente se importa com os outros. A gente tem que se importar mesmo. A questão é quando você se importa demais a ponto de você deixar de ser você. Isso, essa é a grande questão. Então, medo de desagradar é um outro sinal, que é a dificuldade de dizer não ou se posicionar. Isso aqui é uma luta constante, né? Eu não estou propondo para você aqui, para você ser aquela super acabou. Agora sou eu 100%, sou eu de manhã, sou eu de tarde, sou eu de noite. Gente, não tem nem existe. como, né? Não tem como, porque você tem uma família, você tem uma vida, você tem relações. Então, estou propondo isso, né? Mas é você começar a identificar, opa, eu podia ter dado um não ali, podia ter sido mais assertiva aqui, faltou um pouco de amor próprio aqui. Às vezes eu quero ir embora daquele lugar que já deu, que não tem mais por que estar ali. Pronto, não tenho coragem, né? Não tenho coragem de me posicionar, de falar, olha, gente, eu já estou no meu horário, então, assim, já tenho que ir. Aí se atrasa num outro compromisso, ou então chega tarde, fica com medo, se expõe a riscos. Então, gente, nós precisamos mesmo sermos guardiões da nossa vida, né? E fazer esse equilíbrio aí dos pratos entre medo de desagradar o outro e agradar a mim mesma, mas também não ser essa pessoa arrogante. Então, vai ser um processo. O quarto sinal é a definição externa. Só se reconhecer através do olhar do outro, né? Isso aqui é muito importante, porque, assim, se você só se reconhece por causa do olhar do outro, então o outro não me olhou, não me validou, não me elogiou, quem sou eu, né? Então, isso é muito sério, muito importante a gente ficar em conexão consigo mesmo. Então, quando você está em conexão consigo mesmo, você sabe que o outro é importante, mas ele não é tão importante assim. Ele tem a sua importância, mas ele não vai determinar a tua vida, tá? Mas se eu estou focada no outro excessivamente, estou desconecta de mim. E aí, tudo que o outro faz é referência para mim. A gente precisa tomar cuidado, porque, assim, existem os transtornos, por exemplo, o TDAH. O TDAH é um transtorno que leva em consideração demais o outro. Ele nem quer levar tanto, sabe? Mas são as distrações das pessoas, tá? As pessoas distraem você com o jeito delas de ser, que às vezes pode ser interessante, às vezes pode não ser. E aí você quer assistir aquela aula e a pessoa mexe o cabelo e aquilo já é interessante para você e quando você vê a aula já perdeu ali o foco, tá? Então, isso é um processo que realmente é aos poucos, começando a se educar para entender que o outro é sim importante, mas não é tanto. E quando você começa a se educar nesse foco, fica mais fácil de conseguir, tá? Então, vocês se identificaram com esses sinais? Não, com esse aí eu não me identifiquei. Com esse daí não. Definição interna, né? Externa. Definição externa. Né? Só se reconhecer através do olhar dos outros, certo? Não. Ok. Então, vou repetir aqui os sinais. Então, são 4 sinais de desconexão consigo mesma. Primeiro, não saber o que gosta. Segundo, viver no automático. Terceiro, medo de desagradar. E 4, definição externa. Se eu não sei o que gosto, se eu tenho essa dificuldade de identificar as minhas preferências, quem sou eu? Eu tenho essa desconexão comigo mesmo. Se eu vivo no automático, eu sigo rotinas sem questionar ou sentir prazer, quem sou eu? Medo de desagradar, dificuldade em dizer não ou se posicionar, né?
Então, precisamos equilibrar os pratos. Podemos dar alguns nãos e podemos também dar alguns sims. Precisamos equilibrar. Definição externa, só se reconhecer através do olhar do outro. E se o outro não me valida, quem sou eu? Ok? Como resgatar, então, a sua identidade? O primeiro passo é você entender que os teus desejos reais estão dentro de você. Às vezes a gente não se escuta, né? Você se olha no espelho, mas você não se enxerga lá no fundinho, lá na profundidade do seu ser. E aí a Márcia, a Verônica, a Ivonete vão começar a observar-se, vão começar a se enxergar, escutar os seus desejos reais. Permita-se sentir o que realmente quer sem julgamentos. Isso é tão importante, né? Então, a gente dar ouvidos ao que queremos. Claro que a gente não vai fazer tudo o que queremos, porque nós não somos crianças. Não queremos alimentar a nossa criança. Mas precisamos também dar voz, sim, aos nossos desejos internos. Por exemplo, então, uma vez por semana eu vou fazer algo que eu gostaria muito, que é importante para mim, que o meu desejo interno está pedindo, né? Quero fazer uma dança de salão. Ei, Grazi, eu tenho vontade mesmo de fazer uma vez por semana uma aula de carimba, que eu sempre gostei de esporte. Aí eu vejo um grupo aqui de carimba. Que legal! Adulto, é? Adulto aqui próximo de casa, tem um grupo, tem as meninas, aí eu sempre vejo, aí eu marco lá e tal, que vou e nunca fui, mas eu tenho essa vontade de ir, voltar aos velhos tempos, quando eu era adolescente, criança, que eu jogava muito de carimba. Futebol, sempre eu gostei. Aí é só questão do horário mesmo, que a aula começa 9 horas, mas é dia de quinta-feira. Aí, às vezes, a pessoa chega cansada, chega em casa, vai fazer uma coisa, fazer outra, aí, querendo ou não. Mas eu vou tirar um dia para me ir, pelo menos uma vez. Pronto. Eu tenho essa vontade, esse desejo, assim, de ir, de me sentir ali naquele... Eu gosto muito, assim, de espaço de exercício, coisas assim, eu gosto. Acho muito legal, me sinto bem. Então, é um desejo seu, né? E aí precisa ser escutado realmente para ter sentido a vida, sabe? O trabalho que você tem, que você faz, ele te leva a você também realizar os seus desejos, sabe? Uhum. Então, se você só trabalha ali para viver no automático, mas também não realiza seus desejos, então, para que serve esse trabalho, entendeu? Ele tem que ter um porquê. Então, por que não ouvir esse seu desejo interno da Karine? Só precisa se organizar direitinho no tempo, no horário, saber que vai chegar cansado do trabalho, mas que vai para essa Karine e depois vai agradecer por se sentir bem. Então, por que não? Certo? Então, como resgatar a sua identidade? Escute seus desejos reais. Segundo ponto, permita-se dizer não, né? Isso a gente já conversou por aqui. Você já sabe que precisa estabelecer limites saudáveis nas suas relações. O terceiro ponto, observe-se. Preste atenção ao que você sente e pensa genuinamente. É aquilo que eu conversei. Estou na academia, estou me sentindo tensa. Estou no trabalho, estou me sentindo tensa. Cheguei perto de fulano me dá uma agonia, ou eu fico feliz, fico alegre. Então, tudo isso, gente, é o nosso ser trazendo à tona as nossas emoções, sabe? Eu tenho um exemplo hoje de que eu me senti. Uma amiga minha do trabalho antigo, ela tá passando assim pelo momento de crise, de ansiedade, tal. Ela veio falar para mim. Aí eu me senti assim, meio que como se as minhas crises fossem voltar. Eu acho que é porque não sei. Tipo assim, ela veio conversar comigo, veio desabafar, veio dizer que, Márcia, eu fui bater no hospital, só que ela não sabe de nada que eu tive, não. Não é assim que eu tava passando, ela não sabe nada do meu respeito. Só que assim, ela se abriu comigo, acho que ela tava, não sei, ela confia, a gente sempre foi bem muito amiga de conversar e tal no trabalho. Aí ela veio me dizer, Márcia, mulher, eu tô tão tensa, vai ter uma visita do chefe lá na cidade dela e tal. Ela veio me contar, né? Aí eu fui bater no hospital, mulher, hoje com o coração acelerado. Fui bater no hospital, cheguei lá, fiz todos os exames, não deu nada.
Aí eu conversando com o médico começou a conversar comigo, eu caí nos prantos de choro. Ele disse que era ansiedade, era. Ixi, Foi. tá Aí eu forte, fiquei. hein, a dela? Pois é, aí eu fiquei com aquele mal-estar, sabe? Como assim, pensando com aquele mal-estar, Grazi? Não sei. Ele Sim, ficou. sim, te tensionou, né, aquele papo. Foi, eu não me senti assim, bem naquela. Assim, no momento eu falei para ela, eu disse que vá se cuidar, vá procurar a sua saúde, se cuida. Assim, falei tudo que, né, que eu venho aprendendo nas aulas e tudo tal. Mas assim, eu não me senti tão mal. Mas assim, eu vi que mexeu, não. Entendeu? Falei para Você ficou ela. com medo de voltar às suas, né? Pronto, eu fiquei tipo assim, pensando, sabe? Tipo, ixi. Aí não, aí ao mesmo tempo eu pensei, eita, ela foi pro hospital, graças a Deus eu nunca fui. Mas assim, ficou meio que aquele, sabe? Balançado ali um pouco. É porque, Márcia, ela provavelmente está vivendo uma crise muito forte, e você não estava preparada para receber aquilo. Achava que era só um papo e, de repente, ela soltou ali tudo, entendeu? Então, isso te deixou um pouco armada, né? Assim, você não esperava. Você também tem a sua vida, tem suas coisas, sua rotina, que também não é fácil. E já teve também algumas crises, não chegou aí ao hospital, mas enfim. Então, mexeu com você, sabe? Assim, então, eu entendo, porque realmente é um momento em que ela precisa se cuidar. Talvez você não seja a pessoa ideal para ela estar falando isso, porque você já viveu, ainda está se curando desse processo, né? Então, talvez no ato de desespero ela falou isso, mas Pronto, eu acho veja, que foi tipo assim, como ela desabafou, assim, ela tipo, né, precisava de alguém, eu acho que ela de confiança para falar, não sei se ela também não estava querendo falar para ninguém. Eu vejo tipo como foi eu. Eu não queria sim, falar para ninguém o que eu estava sentindo, tudo tal. Aí falei para uma amiga minha, né, que eu gosto muito dela e tal, falei para ela, ela disse que realmente tinha sentido isso, que aquilo. Só que aí tá. eu fui procurar, né? Fui procurar ajuda, tô fazendo, graças a Deus, sim, tudo. Aí fui. Só que ela, acho que ela não, tipo assim, não se abriu com ninguém. Aí falou para mim, aí eu dei os conselhos, né? Falei que ela tinha que procurar se cuidar, a saúde dela, tal, em primeiro lugar, isso, aquilo, outro. Só que aí eu fiquei meio assim, não tão confortável com o assunto, né? Tipo, Porque fiquei foi uma tão. carga pesada, né? Foi Pronto, uma digamos que carga fosse uma carga pesada. pesada. Sim, ela realmente acabou soltando tudo para você e o ideal é ela estar se cuidando, né? Porque realmente não é fácil, exige muito preparo emocional e você tem a sua vida, né? Então, realmente você tentou ajudar como deu, mas já sentiu ali no corpo que ficou mais travada, não gostou. Então, isso é autoconhecimento, é eu começar a me observar e identificar, ok, certas emoções estão surgindo aqui, essa pessoa trouxe isso para cá para mim, isso mexeu comigo, ok. E aí, o resgate da identidade parte desses pontos, como escutar os seus desejos reais, permitir-se dizer não, observar-se e buscar o apoio. Vocês já estão nesse apoio, então já estão na busca e no processo desse resgate. Trouxe uma atividade reflexiva para vocês, que é o seguinte: escrevam aí e reflitam. Se não puder escrever, não tem problema, porque eu vou enviar o material depois. Que é: quem eu aprendi a ser para ser aceita, certo? Perguntinha 1 é: quem eu aprendi a ser para ser aceita? Vocês Quem podem eu anotar, aprendi, quem pode eu anotar no bloco aprendi, de notas também. Quem eu aprendi a ser para ser aceita? Perguntinha 2: quem eu gostaria de ser se não tivesse medo? Isso é ótimo, né? Quem eu eu gostaria gostaria de de ser, se ser não se não tivesse. tivesse medo?
Se o medo não existisse para mim, quem eu seria? Então, esse é o momento em que vocês vão pensando sobre isso. Nós vamos abrir aqui agora o grupo. Vou parar a nossa gravação. Só um minutinho.